Bom dia, pessoal. Então, vamos começar os trabalhos dessa manhã, agradecendo a presença dos colegas da imprensa. Passo imediatamente a palavra para o Guilherme Barbosa, que vai saudar a todos e explicar um pouco também do que nós estamos fazendo nesse momento. Boa tarde. Agradecer muito a presença de todos, nossos ex-diretores gerais. O prefeito Marquesan já conseguiu isso, de juntar a todos, né? Agradecer ao Senge pela acolhida, e a gente sabe que o sindicato tem a posição semelhante à nossa com relação a esse tema. Agradecer muito a presença dos servidores do DEMAI, da liderança da prefeitura, pessoal da Ativa, aposentados, o conselho do departamento, né? Então, muita satisfação a gente ver que esse assunto realmente mobilizou as pessoas. E esse evento, que praticamente não teve organização, ele iniciou com um telefonema que eu dei para o nosso ex-prefeito, ex-vereador, ex-diretor do DEMAI, ex-secretário de transporte, o João Dib, quando o Jornal do Comércio publicou um artigo do nosso ex-diretor sobre a intenção do prefeito de abrir a possibilidade para ou conceder os serviços ou mesmo privatizar o Departamento Municipal de Água e Esgotos. E conversando com o Dib, nós pensamos nisso, trocamos a ideia de juntar toda essa experiência, né? Nós que tivemos a tarefa muito dura, por um lado, mas, ao mesmo tempo, muito honrosa e muito prazerosa também de dirigir esse departamento que é orgulho da cidade, a gente quis passar a nossa visão e a nossa ideia sobre isso. Eu estou fazendo essa abertura, não sei bem porquê, mas até porque a gente telefonou para os outros colegas, né? Mas a ideia é a gente, então, passar na sequência daqueles que dirigiram o DEMAI. Primeiro o Dib, acho que está chegando o Wilson Guinhatti, depois o Petersen, na sequência eu, mas já estou agora, depois Dieter, Arnaldo, enfim, termina com o Flávio Presser. O Elisandro. O Elisandro, exato. O Elisandro, né? Que eu acho que, inclusive, é o mais novo de nós aqui. Então, para que a gente diga, né? E já que fiz essa abertura, dizer da minha opinião, né? O DEMAI, e um pouco escrevi naquele texto, seguindo a linha do Dib, né? O DEMAI é um orgulho de Porto Alegre. É um órgão que tem um desempenho excelente. É um órgão que, ao longo da sua história, conseguiu universalizar o abastecimento de água na cidade de Porto Alegre, já há alguns anos. Evidentemente que sempre tem que avançar, que investir mais, que otimizar o trabalho, e que, recentemente, implementou toda uma infraestrutura de coleta e tratamento do esgoto, que na estrutura lançada pelo departamento já tem capacidade de coletar e tratar 80% do esgoto sanitário de Porto Alegre. Isso é índice de primeiro mundo. Não sei se existe outra cidade do nosso porte no Brasil. É claro que, para o seu total funcionamento, nós precisamos ainda fazer as ligações domiciliares. Mas isso é um trabalho exatamente complementar. Bom, então, o argumento do prefeito, quando encaminhou o projeto para a Câmara, de que, para universalizar os serviços, precisaria de 2,7 bi, é um valor que, de fato, está colocado no Plano Municipal de Saneamento, elaborado e fechado em 2015. Mas há que relativizar toda a necessidade do investimento, né? E reafirmo o argumento de que precisa universalizar a parte do abastecimento de água. Isso está feito. Isso está feito. Só não tem água regular nas áreas que são irregulares, que são em área de risco, que não se pode colocar essa infraestrutura. E no esgoto, como eu disse, se nós trabalharmos na continuidade, a estrutura já está feita e com as ligações nós vamos chegar a 80% da coleta e do tratamento do esgoto em Porto Alegre. O prefeito João Dib colocou no seu texto um dado também importante. Mesmo que Porto Alegre chegue
a tratar 100% do seu esgoto, e esse é o objetivo, claro, e temos que trabalhar para isso, ainda teremos uma carga muito forte de poluição que vem principalmente dos rios, dos Sinos e Gravataí. Portanto, a região metropolitana vai ter que investir muito para que a totalidade do Guaíba esteja despoluído. Mas, enfim, e a gente argumenta, então, uma capacidade grande com este projeto que se implementou agora, tanto o PISA quanto o sistema Sarandi, chegou a cerca de 600 milhões, né, de capacidade de investimento. É claro que tem um comprometimento do pagamento, mas é evidente também que essa ideia de privatizar, a empresa, talvez o argumento que o prefeito pense, de que antecipar investimento, para que isso dê resultado imediatamente e tal, possivelmente, muito provavelmente, a tarifa vai ter que subir. Então, não tem justificativa também. E, por último, já vou passar a palavra para os colegas, dizer que há uma tendência hoje enorme no mundo de reestatização dos serviços de saneamento. E podemos citar cidades como Paris, como Berlim, como Atlanta, nos Estados Unidos, como Buenos Aires, aqui do lado, privatizou em 92 e reestatizou em 2006, 14 anos apenas. E sempre, isso são dados da ONU, né? E quase sempre os problemas que aconteceram e a necessidade de estatizar foram aumento de tarifa muito forte, perda de qualidade de serviço e baixo investimento, né, que está ligado ao segundo item, ocorrido nesses processos de privatização. Portanto, senhores, não há justificativa, nem técnica, nem econômica financeira, para que o prefeito coloque essa história de sucesso, né, que temos até agora com o DEMAI em risco. Né? Quero fazer um parênteses para registrar também a presença do Wilson Guinhatti, um outro diretor, que já convido, então, para a nossa mesa também dos trabalhos. E quero também registrar a presença do nosso ex-prefeito Raul Ponte e da vereadora Sofia Cavidon. Muito obrigado. E, na sequência, passo exatamente para o nosso professor aqui, o decano de todos nós, que foi que motivou esse encontro nosso e a colocação dessas nossas opiniões, o nosso colega João Dib. Bem, eu quero saudar a presença de todos, em especial do ex-prefeito Raul Ponte. Eu sempre pensei que as coisas são melhores quando se faz com simplicidade. Então, nós temos um DEMAI que vem funcionando muito bem, através dos anos, se aprimorando. Eu acho apenas que deveria restabelecer o SESB no padrão que ele já teve. E que mostrou para o Brasil inteiro, quando o ministro do Meio Ambiente, Nogueira Neto, veio aqui e disse que o SESB do DEMAI só teria igual a ele no Brasil o CETESB em São Paulo. Então, isso eu gostaria de reavivar. Até porque eu fiquei triste no ano que passou, quando vi que nós tínhamos que mandar amostras da água para ser examinadas em São Paulo. Nós tivemos o desprazer de ler, eu não assisti, que as amostras estavam sendo coletadas por São Paulo. Isso eu não posso entender, que o SESB, que fez a análise daquela maré vermelha, e o Estado anunciava como se fosse feito por lá. Então, eu não vejo por que pensar em privatização. Não tem nada contra algumas privatizações que já foram feitas nesse país e outras que ainda serão feitas. Mas o DEMAI, pelo que eu acompanhei desde que o prefeito Loureiro da Silva mandou a mensagem para a Câmara Municipal, criando o DEMAI. Acompanhei ao lado dele tudo que teve que ser feito para conseguir financiamento do BID. E tive a satisfação de ter pago a última prestação para o BID.
Então, eu acho que nós não temos nem que pensar em privatizar o DEMAI. Nós vamos chegar um dia a 100%, vamos sim, de coleta de esgoto. Eu não sei se o DEMAI está fazendo como nós fizemos no passado, como é uma dificuldade as pessoas fazerem a ligação dos seus prédios, até porque a desvinculação da fossa cria problemas e eles não sabem a quem procurar e também não sabem se o preço cobrado é justo ou não é justo. Então, no meu tempo, nós fizemos lá as ligações na rede de esgotos e as pessoas pagavam em parcelas. Então, eu acho que talvez isso falte e para aproveitar da melhor maneira possível o esforço que o DEMAI está fazendo para fazer a cidade ter uma coleta de esgoto e um tratamento cada vez melhor. Eu, quando li as informações dadas da imprensa do município aqui, Zero Hora e Correio do Povo, eu fiquei pensando o que o prefeito que afirmou que a prefeitura não tem dinheiro para fazer investimentos no DEMAI, eu não entendi aquilo. Aquilo que ele falou, que o DEMAI o Guaíba continua poluído e vai continuar. Mas não por culpa do DEMAI. O DEMAI apenas está diminuindo parte da poluição que o Guaíba tem. O rio Gravataí, eu não quero afirmar, mas tenho quase certeza de que é considerado um dos piores rios do Brasil e deságua toda aqui, inclusive na captação do Moinho de Vento. Então, e Moinho de Vento de São João. Então, eu acho que nós não temos problema nenhum no DEMAI. Temos uma equipe de servidores da melhor qualidade. Nós precisamos aproveitar o que tem de bom e simplicidade é uma coisa que faz bem a todos. E se está funcionando bem, por que mexer? Eu acho que precisa apoiar mais ainda. Para apoiar os seus servidores, apoiar todos os servidores, mas parece que o prefeito está preocupado em marcar sua presença como autoridade excessivamente grande. Eu até brinquei, se quer privatizar, então quem sabe ele privatiza o DEMELUR, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Talvez ele consiga um bom resultado. Só que, como disse o Barbosa aqui, se entregar para a empresa privada, a tarifa vai lá no céu. Vai lá no céu. O DEMAI tem tarifa social e excelente qualidade de água. Eu me lembro quando eu via aquelas amostras de água entrar diariamente para serem examinadas, e eu não sei se continua sendo feito agora, mas eu não estou nem preocupado com isso, porque se estimularem, se derem condições, o DEMAI vai fazer de novo. Então eu fiquei profundamente triste quando vi que o prefeito pensou nisso. Depois ele disse na imprensa, não, ele não quer privatizar, ele quer fazer parceria público-privada, eu não sei o que ele quer fazer. Até não sei como fazer uma parceria público-privada. Não é porque nós não tenhamos feito com os loteadores. Em 68, pela primeira vez, foi feito. 500 milhões de cruzeiros, o DEMAI bancava 200 e os loteadores deram 300 milhões. E nós fizemos toda a zona leste da cidade, recebeu água, Petrópolis, da Protrajóveis, recebeu água em toda a extensão, e agora, em seguida, os loteadores da Zona Norte, que também tinham água à disposição, mas não tinham rede, trataram de fazer outro convênio com o DEMAI, e agora é lei que qualquer loteamento novo tem que fazer. Então, nós temos uma organização maravilhosa no DEMAI, e que não precisa de ameaças, de preocupação com o seu futuro. E o futuro está entregue às mãos dos servidores e de um prefeito que seja sensato. No mais, eu quero dizer para todos vocês, saúde e paz. Então, na sequência, então, da história do departamento, a gente passa a palavra para o professor Quinhatti.
e dizendo a todos, se a gente puder ficar com 5 minutos, importante, porque temos a imprensa aqui que sempre tem outra pauta e com certeza vão querer fazer algumas perguntas. Nhati. Vou ser breve, porque já ouvimos bastante. Primeiro, satisfação estar com vocês aqui, esse pessoal todo, que muitos eu tive a oportunidade de trabalhar junto. Acho que o Dib fez um relato fantástico a respeito da vida do DEMAI. Eu tenho nos arquivos alguma documentação em casa e eu trouxe aqui um relatório de 1944. Olha bem, gente, 1944, em que o intendente, quem atendia o DEMAI, quer dizer, era o diretor da época, dizendo ao prefeito as dificuldades que tinham para enfrentar os problemas de saneamento. É isso aí, né? Ele mostrando as dificuldades que ele estava encontrando para jogar, tocar para frente as incumbências, vamos dizer, da parte da prefeitura, que lá era a prefeitura, né, com relação a tocar obras, em especial, vamos dizer, o caso específico de esgoto sanitário. Só que ele, em 1944, ele faz um relato interessante, mostrando que dificuldades sempre tiveram, quer dizer, sempre houve, mas ele conclui dizendo que conseguir atender às necessidades. Este é o DEMAI, que há 75 anos já se discutia a sua importância e a condição dele tocar esta incumbência que é água e esgoto num grande município, numa capital do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a satisfação de ter a minha vida profissional, embora eu estou agindo fora da área do DEMAI, mas em termos de outras atividades, mas na verdade eu comecei no DEMAI, eu era estudante e consegui me formar no DEMAI e fiz a minha carreira praticamente toda dentro do DEMAI. E agradeço, comecei como datilógrafo e tenho que agradecer aqui o nosso ex-prefeito e ex-diretor do DEMAI, João Dib, que foi que me conduziu para ser diretor do DEMAI. Então eu tive uma carreira de começar como datilógrafo do DEMAI e terminar como diretor-geral do DEMAI. Isso é uma das maiores satisfações, dos maiores orgulhos que eu tenho. Isto me gerou, para vocês verem a importância do DEMAI, me gerou a possibilidade de, como eu atuo e continuo atuando na área de saneamento, ter a chance de criar uma companhia de água na cidade de Novo Hamburgo. Fui o responsável por criar, porque eu levei toda a experiência do DEMAI e deu para se montar aquela empresa que hoje opera o sistema de água da cidade de Novo Hamburgo. Eu sou um defensor número 1 do DEMAI. O DEMAI sempre, é lógico, como todo órgão público teve dificuldade, mas nós conseguimos sempre superar. Vivemos um problema quando o nosso prefeito era João Dib, que nós enfrentamos aquele problema que foi uma luta pesada para nós, quando queriam levar um DEMAI para a Companhia Estadual de Saneamento, a Corsan. A luta foi intensa, entendeu? Projeto Rio. A campanha foi intensa. Nós chegamos uma vez na Câmara de Vereadores e os vereadores diziam assim, mas se eles vão botar dinheiro em esgoto, como é que nós, vereadores, vamos ser contra a este ato? E nós lá, todo o DEMAI unido, que nem estou vendo agora aqui, todo o DEMAI unido dizendo para ele, mas, gente, o DEMAI tem condições de tocar para frente e nós vamos tocar para frente. Aí nós conseguimos colocar uma coisinha, um adendo naquele contrato, que foi assinado pela Câmara e que, no fim, houve o contrato com a Corsan, dizendo que a Corsan só tomaria conta do DEMAI após fazer 20 mil metros de canalização em Porto Alegre. Aí ela passaria a atuar, a tomar conta do departamento. O que nós fizemos, gente? Nós saímos dali, foi uma abertura que a Câmara nos deu e nós passamos a trabalhar e tocar para frente. E nós tínhamos que fazer com que o DEMAI voltasse a ficar com água e esgoto. A Corsan começa a fazer esgoto em Porto Alegre e nós começamos a fazer. E nós temos um ato que eu presenciei essa semana, estive em Ipanema. Nós inventamos uma coisa, o seguinte, o prefeito queria despoluir, limpar a praia de Ipanema, prefeito Antônio Dib. Como é que nós limpamos a praia? Eu digo, olha, o DEMAI pode fazer um trabalho lá, mas nós temos um contrato com a Corsan que nós não podemos trabalhar em esgoto. Como é que pode fazer? Gente, nós bolamos tornar balneabilidade a praia de Ipanema. E só que isso implicava em o DEMAI fazer alguma coisa em esgoto que nós não poderíamos por força do contrato. Aí nós fomos na Corsan, o presidente da Corsan na época considerou a nossa petição e acabou o seguinte, que nós começamos a fazer esgoto, a Corsan não tocou para frente e acabou que o DEMAI saiu daquela crise. Nada contra a Corsan, mas só o seguinte, a isto nosso, que o DEMAI é um dos órgãos no Brasil e que nós podemos testemunhar que mais estruturado está em termos de saneamento. Isso indiscutivelmente.
Se o prefeito quiser mexer em alguma coisa, e eu acho que o prefeito tem que mexer, ele tem que arrumar, ele tem que conduzir, ele tem que adotar a política dele. Agora, uma coisa nós temos uma obrigação de dizer, prefeito, mexa nas coisas que o senhor acha que está errado, mas o demais o senhor deixa que está certo. O demais está caminhando bem. É só isso, gente. Nós temos que chegar nele, este grupo de ex-diretores, que, na verdade, que coisa boa. Às vezes a gente brigava, né? A gente briga, tá. Mas, vem cá, nós estamos todos unidos. Nós estamos mostrando que todos nós estamos pensando igual. É a coisa mais bonita. Quem teve a capacidade de organizar esse encontro aqui, ó, está de parabéns só com esse ato. Eu vendo o Peters aí, meu companheiro Peters, de quantos anos, né, Peters? E a gente sentir isso aqui. Gente, nós estamos juntos e vamos... A minha sugestão básica seria o seguinte. Vou fazer uma afirmação que eu não sei, mas eu quase certo. Acho que o prefeito não tem assessoramento. Essa é a minha colocação. Falta para ele um assessoramento, para ele chegar para ele e dizer assim, prefeito, isso lá não é assim, é assim. E isto, viu, meu caro Barbosa, que está coordenando, eu acho que a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, nós aqui, ir lá no prefeito, sentar com ele e dizer, Marquesan, vamos combinar uma coisa, Marquesan? Olha que são tudo pessoas já com idade e que nós temos experiência. Deixa o DEMAI como está, nós vamos ajudar a organizar o DEMAI e tu toca as outras coisas para frente. Eu tenho certeza absoluta. Tá, Bruno, chega. Tá, deu, chega, obrigado. Deixa eu dar um abraço. Ótimo, Gatti. Eu quero, na verdade, destacar e agradecer, não destaquei a presença da Nancy, é da diretoria aqui do SENGE, né, e está representando, então, a entidade que nos acolhe hoje. Mas quero fazer uma homenagem, um destaque de uma pessoa que é, assim, tipo um símbolo do DEMAI, é a musa do DEMAI, a partir dos seus 90 anos, que de luta pelo saneamento, doutora Alfa Teixeira. Agora, na sequência, Carlos Alberto Petersen. É muita satisfação estar aqui com os meus colegas, os diretores do DEMAI. Eu também, Vinati, comecei no DEMAI como engenheiro. Foi um curso público realizado pela prefeitura em 1958. Fomos aprovados e entramos no DEMAI através da porta ampla do concurso público e chegamos à sua direção geral. E o DEMAI me lembra com muitas saudades, porque ele atingiu todos os objetivos que se propôs ao longo de sua história. E nós vamos nos reportar aos anos 60. Aos anos 60, e aí uma referência especial ao ex-prefeito Raul Ponte. Por que esta referência? Nos anos 60, e o Vinati citou bem, falava-se na incorporação do DEMAI à Forsan. E houve um movimento na sociedade. Eu acho que a Forsan é uma empresa muito boa, deve existir, é necessário ao Estado. Desde que o município tenha competência para fazer a sua parte. Caso contrário, o Estado assume essa determinação, essa incumbência e realiza os serviços de uma maneira muito adequada para essa. A Forsan também não é uma inimiga nossa, é uma companheira. Eu dirigi o DEMAI e fui presidente da Forsan. Isso fui recebido lá muito bem. O Prester também dirigiu o DEMAI e também dirige atualmente a Forsan. O Arnaldo também. Veja bem, o DEMAI forma gente capacitada a exercer essas atividades. Mais uma referência ao prefeito Raul Ponte. Naquela época, em 60, quando se abriu essa perspectiva da extinção do DEMAI via incorporação, a entidade, não me lembro se ele dirigia ou se era da Sociedade de Economia, fez uma conferência lá e nós debatemos esse assunto, não sei se o Ponte se recorda, da preservação do DEMAI. Esse foi um elo inicial do movimento pró-DEMAI. Bom, posteriormente, o DEMAI praticava uma tarifa chamada tarifa com subsídios cruzados.
essa tarifa cobrava a partir de 20 metros cúbicos para toda a população de Porto Alegre. Não interessava o consumo que ela fizesse, ela pagava sempre por 20 metros. E aqueles que utilizavam em maiores quantidades, maiores volumes, pagavam um pouco mais. Realmente, essa tarifa cruzada, que se dizia um princípio social, não tinha nada de social. Porque o cidadão que consumia 4, 5 metros por mês pagava os 20. E geralmente a pequena habitação, a parte mais pobre da cidade, pagava 4, 5 vezes a tarifa básica. Porque quem consome 4 e paga 20, está pagando 5 vezes a tarifa básica. E os outros, que eram os abastados, pagavam exatamente o que consumiam, 25, 26 metros, etc. Então, criamos, por inspiração também do prefeito Colares, a tarifa social, não a tarifa social, a tarifa... A medida, sim, mas chama-se tarifa consumo. Tarifa consumo. Criamos essa tarifa. E essa tarifa, para nossa satisfação, satisfação do todo o corpo técnico e tudo demais, o Arnaldo assistiu no Fórum Mundial do Japão, Fórum Mundial no Japão, assistiu o elogio a essa tarifa, quando ela foi salientada como a melhor tarifa, melhor sistema tarifário do mundo em abastecimento de água, porque fazia justiça social. Essa era a forma de proceder do DEMAI. Ele ia se adaptando às coisas. Quando ele descobria um elo que não era relativo à sua população, ele transformava esse elo em elo positivo. Quando descobrimos que a tarifa social não era social, porque cobrava de quem consumia 4,20 metros, ou seja, 5 vezes o preço básico, ele passou a pagar exatamente os 4 metros que ele consumia. Isso não se faria numa empresa privada. Isso não se faria de uma outra forma. E o DEMAI o fez com absoluta tranquilidade. E o DEMAI, desde então, aqui eu também presto homenagem à vereadora Sofia Tavedon, que aqui está presente, né, prestigiando esse nosso movimento. E é bom que os vereadores se alertem, né, desse desejo do prefeito. Eu não vejo razão. O DEMAI atendeu 100% de abastecimento de água. E, Guilherme, tu disseste que ele só não atende as vilas irregulares, mas tu se salientasse complementando aquelas que oferecem ritos para a segurança, porque as vilas chamadas irregulares no papel, porque não tinham aprovação do município, mas que eram constituídos de famílias, isso o DEMAI atende, o DEMAI incluiu. O DEMAI, quando fala em 100% de abastecimento, é a população urbana real, seja uma vila irregular ou não. Não irregular naquele sentido de perigosa, isso aí de risco. Né? Tem que fazer uma parte em nome dos nossos funcionários. Em 1984, 83 e 84, nós botamos água em 63 vilas irregulares de Porto Alegre, com a equipe do DEMAI. Só isso. Pois é, isso aí, nós criamos um hábito, inclusive. Antes dizia o seguinte, não se pode botar água em vila irregular, porque isso propiciará a desapropriação indireta. O DEMAI terá que indenizar aos proprietários das terras invadidas por esse motivo. Nós ousamos colocar, enfrentamos o departamento jurídico e posso informar, não houve nenhuma ação, o DEMAI não pagou nenhum tostão por ter atendido as vilas irregulares de Porto Alegre. Não, eu não quero me alongar mais, porque na verdade tem muitos colegas que desejam falar. Né? Então eu vou me limitar por aqui e depois me colocar à disposição para qualquer questionamento. Bem. Na sequência, seria eu, mas já fiz a abertura, já falei. Então agora nós ouvimos o engenheiro Dieter Watschoff. Guilherme, vocês podiam ir dizendo o período, né, de cada um, aí, para a gente situar na linha do tempo. 1992 a 98. Sob a gestão do prefeito também, sob uma das gestões que foi a do prefeito Raul Ponte. Bom, eu gostaria de inicialmente agradecer o convite e parabenizar a organização por este ato de reflexão e de mobilização.
primeiramente, reportar a questão que o nosso ex-diretor Dib levantou no começo, e existe um princípio na pesquisa, princípio de Ockham, que, por exemplo, se é necessário, ou se para explicar um fenômeno houver duas respostas, devemos escolher a mais simples. Então, isso a gente tem buscado também no desenvolvimento das nossas ações, propostas na ciência, na pesquisa. Bom, o nosso motivo de estarmos aqui é sobremaneira a discussão de modelos de gestão, ou em virtude de modelos de gestão. E é muito claro, muito simples, quando, ao lermos a Constituição brasileira, nós vemos que uma atividade de interesse local é de responsabilidade do município em gerir, em prover com a participação da sociedade. Então, primeiramente, que eu quero chamar a atenção nesse momento é que decisões são tomadas à parte, por um grupo que não sabemos quem é que pensa Porto Alegre, quem é que delibera por Porto Alegre, quando existe, ao longo desses anos, todo o investimento nos nossos recursos humanos que tem capacidade para auxiliar na solução dos problemas da nossa cidade, porque eles conhecem a cidade. Vocês, servidores públicos, conhecem os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. E um princípio fundamental está sendo atacado, que diz respeito à integralidade na prestação dos serviços de saneamento básico, que é, na realidade, um direito, hoje é reconhecido pelas Nações Unidas, que é o de nós gerenciarmos integradamente resíduos sólidos, drenagem urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário. Então, uma cidade como Porto Alegre não pode deixar de pensar de forma integrada estes serviços, e a gente consegue perceber o desmonte do DEP, né? Ou digamos, um afastamento do DMLU das suas atividades básicas na nossa cidade, que pode fazer mais pela cidade. Nós temos a certeza, no último congresso da SEMAI, que o DEMAI sempre será lembrado pela comunidade internacional como um órgão de primeira ponta, de linha, de ponta. Quantas vezes foi reconhecido, o Arnaldo pode falar sobre isso também, o Todeschini, e quantas vezes o DEMAI é chamado também a testemunhar na sua eficácia de fazer saneamento. E isso não pode entrar, não pode ser colocado simplesmente na privada. E tem uma questão econômica, já se fala tanto em economia, que, por exemplo, saneamento é uma atividade basicamente preventiva, de saúde preventiva. E nós devemos entender que, por exemplo, quem paga as tarifas, quem paga os impostos no nosso país é a população. E no caso aqui do DEMAI de Porto Alegre, nós temos que levar em conta que o sistema autárquico foi escolhido por uma justificativa econômica financeira muito simples, ou seja, se isentar do pagamento de PIS, COFINS, PASEP, Fundo de Garantia e outras coisas mais, que onera em 60% os custos na prestação de serviço. Então, a pergunta que se faz é: como pretende-se otimizar custos para a população de Porto Alegre quando se pretende privatizar, entregar na mão do setor privado, que vai forçosamente, por força de lei, pagar as suas taxas, os seus compromissos tributários?
Então, é óbvio, em todos os lugares, as tarifas aumentam quando entra um parceiro privado, ou se privatiza, ou se faz parcerias públicas-privadas. E nós não podemos aceitar esse discurso de que parceria público-privada não é privatização. É privatização porque tira a autonomia, tira a soberania do município em deliberar, portanto, os próximos governantes em deliberar autonomamente com soberania, com a população, os rumos do saneamento básico. Então, estejamos preparados para esse embate, estejamos harmoniosos, digamos assim, harmonizando as experiências, e tenho certeza que nós haveremos de demover o prefeito e, sobretudo, a Câmara de Vereadores a não serem sensibilizados por notícias falsas ou informações falsas. Porque muitas informações, quando se querem fazer um negócio, elas são colocadas na mesa como verdadeiras e depois a gente verifica que não o são. Então, vamos, sim, nos organizar para manter DEMAI nas mãos públicas e o DEMAI de uma forma muito mais forte do que está hoje, mostrando para a sociedade brasileira que o caminho não é a participação pública-privada, nem a privatização. O caminho é a gestão pública feita com a participação da sociedade, onde os governantes entendem como, de fato, se possa ou se pode governar uma cidade. Na sequência, então, Arnaldo Dutra. Está diminuindo. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui meus ex-companheiros, diretores do DEMAI. Queria saudar o prefeito Raul Ponte, com quem eu tive a oportunidade de ser convidado para dirigir o DEMAI. Quero dizer que eu tenho plena concordância com tudo que foi colocado aqui. Acho que é muito importante a gente poder ouvir um pouco do resgate da história. Me deu uma pontinha de preocupação quando o prefeito João Dibio sugeriu que privatizasse o Demeliudo, e eu fiquei pensando no meu emprego. Já. Acho melhor não, prefeito, deixa assim. Eu tenho uma história... Eu disse que foi uma brincadeira que eu fiz. Né? Bom, menos mal. Eu entendi como uma brincadeira. Também aqui é uma brincadeira. Eu tenho uma história vinculada ao DEMAI. Eu entrei em 87 como técnico em tratamento de água e esgotos no SESB, prefeito João Dibio. Então, eu sei exatamente do poderio, do potencial do laboratório. Eu acho que foi não sei se foi na sua, acho que foi na sua gestão. Eu estava lendo e relendo a exposição de motivos do projeto de lei do prefeito Marquesan. E confesso para vocês que eu não consegui enxergar o DEMAI naquela exposição de motivos. Eu não consegui enxergar o DEMAI que conseguiu, com recursos da tarifa, ao longo de poucos anos, universalizar o abastecimento de água na cidade de Porto Alegre. Não consegui enxergar o DEMAI, um órgão que, em menos de 30 anos, saiu de 2% de esgoto tratado para 80% de esgoto tratado. E também não consegui enxergar o DEMAI, que é uma referência, como disse o Dieter, uma referência e que a gente usou a vida inteira o DEMAI como exemplo de gestão pública, como exemplo de gestão eficiente. Inclusive reconhecida pela ONU, reconhecida inclusive pelo BID, quando teve nas suas andanças aqui de financiamento aqui no município de Porto Alegre. E eu até lembro que, em 2000, uma das coisas que o BID dizia, eles faziam uma referência muito forte à cidade de Paris, como um exemplo de cidade que dava certo, privatizada. E aí diziam para nós, por que vocês não fazem como Paris? O DEMAI podia ser uma coisa parecida, assim, a cidade de Porto Alegre poderia ser igual a Paris, ter o serviço privatizado e extremamente eficiente. A história atual nos mostra quem tinha razão e por que a gente resistiu bravamente em não fazer isto. A cidade de Paris, altíssimas tarifas, serviço desqualificado, foi remunicipalizado e o setor privado foi convidado a se retirar. Então, essa história
de resistência que o DEMAI tem, ela não começou agora, ela começou já na época do voraz Planasa, quando a cidade de Porto Alegre foi a única capital que não entregou seus serviços para as companhias estaduais e resistiu bravamente e manteve o serviço municipal. Então, é disso que nós estamos falando, de um patrimônio da cidade de Porto Alegre. Um patrimônio que precisa continuar sendo público. Aí, relendo um pouco mais a exposição de motivos, eu cheguei a uma conclusão. Na verdade, a menor preocupação no projeto de lei e na exposição de motivos é a falta de saneamento para as pessoas que não têm. A verdadeira preocupação é mais uma satisfação a um senhor chamado mercado, que tem muita voracidade de pegar os serviços, aqueles que funcionam, aqueles que dão resultado. E por isso que o DEMAI entra nessa linha de tiro, exatamente porque ele dá resultado. Ele é eficiente. Se fosse um órgão falido, certamente não teria toda essa disputa e toda essa preocupação. E acho que a gente precisa olhar um pouquinho também para o país, porque o Brasil também vive essa guinada, essa falácia, essa panaceia de dizer que o saneamento privado ele é superior ao saneamento público. Nós precisamos olhar um pouco para a chamada PPI, que foi criada pelo governo do presidente Temer, que nada mais é do que um programa de parcerias de investimento, que coloca o BNDES com possibilidade de financiar o setor privado para investir em saneamento. Então, tem um arranjo que ele é um pouco maior do que simplesmente a cidade de Porto Alegre. Acho que esse olhar também é importante que a gente tenha e que possa fazer o combate em todas as frentes. Mas, para encerrar, eu digo que quem teve a resistência que o DEMAI teve ao longo da sua história, quem conseguiu, com recursos da sua tarifa, universalizar a água e chegar a 80% de esgoto tratado, certamente vai vencer mais essa batalha. Obrigado. Barbosa, só me dá licença para uma observação. Eu e o DIB certamente somos os mais velhos aqui presentes. Não que o DIB também tenha cometido, mas eu, pela idade, cometi um lapso. O DIB está fora desse lapso. Foi aqui com o meu amigo Todestini. Quando eu citei a presença no Fórum Mundial de Águas no Japão, em Tóquio, não era do Dutra, eu disse, talvez motivado pela presença do Dutra, já no DEMAI, à época que eu dirigia, mas, na realidade, quem esteve lá e presenciou essa afirmativa que o DEMAI possui a melhor tarifa do mundo, foi o nosso amigo Todestini. Muito bem. Que está com a palavra agora. Obrigado, Guilherme. Cumprimento aqui a todos os colegas, né, diretores, ex-diretores só que tem, né? Não tem diretor, aos queridos funcionários do DEMAI, colega Sofia, e ao nosso prefeito Raul Ponte, né, que sempre foi uma marca muito forte nessa luta. Eu assumi, Guilherme, no dia 1º deste século. Aí o Peters me lembrou que é dia 1º desse milênio, né? Dia 1º de janeiro de 2001. É o primeiro diretor do milênio. O primeiro diretor do milênio, até março de 2004. E logo que a gente assumiu, se nós rememorarmos, no dia 5 de março, é só procurar o Correio do Povo, nós fizemos essa reunião aqui também, lá no DEMAI, porque, né, Dieter, entrou o famigerado PL 4147. À época, a presidência da República tinha um acordo com o FMI e negociou, pelo memorando 30 ao FMI, a entrega da água do Brasil, a entrega dos serviços de água. E nós fizemos uma luta hercúlea, né, o serviço público como um todo do Brasil, mas o DEMAI sempre foi a referência de ponta porque os dados eram incontestes. O DEMAI conseguiu, né, pôr abaixo todos os argumentos contrários. À época, o relator da matéria era o deputado do Ceará, Adolfo Marinho, e o vice era o atual presidente da Câmara, né, que nós conseguimos, assim, decompor todos os argumentos deles. Eles não tiveram
nem força, nem capacidade, nem energia para levar adiante. Até porque nós fomos ajudados por 2 episódios assim sui generis, né? Os 2 dias da votação especial, um deles foi para ser em junho, né? Porque o projeto entrou lá como urgência urgentíssima, contava o prazo corrido, era para ser votado na comissão e para o plenário, né? E fazer o desmonte todo do serviço público no Brasil. Inclusive, na Bahia, a Embasa já havia sido vendida e o governo tinha recebido o dinheiro. Vocês imaginam a força e o trabalho que foi feito de Câmara em Câmara de Vereadores lá para reverter essa situação, né? E o pessoal dos urbanitários, o Abelardo, que foi secretário, né, de saneamento, conseguiu ir de Câmara em Câmara fazer anular os atos lá na Bahia, né? E esse cabra foi forte, porque enfrentar o ACM e aquela truculência não era coisa fácil. Mas nós fomos salvos por 2 episódios. Primeiro, um dos dias da votação, vocês lembram que tinha o apagão, que o ministro segurou todos os recursos e o Brasil andou no escuro? Um dos dias de votação não teve luz. Faltou luz na Câmara dos Deputados. E foi adiada a sessão. O outro dia, sabem que dia foi, em 2001? O segundo dia de votação? 11 de setembro. Veja por que o céu se movimentou mesmo, Sofia, né? Veja só esse dado, né? E o DEMAI foi referência fundamental no Brasil todo. Claro, teve muita gente, a SEMAI, as companhias públicas, mas quem, né, bancava os dados e as referências e contestava com elementos técnicos sempre foi o DEMAI, assim, numa diferença. Eu e o Hélio participamos nesse fórum que o Dr. Peterson falou, no 3º Fórum Mundial da Água, né, Hélio? No Japão, em Kyoto. E esse fórum foi organizado, tinha nada menos que 300 jornalistas lá de plantão, convidados pelo Fórum Mundial da Água, que era um fórum privatista, que envolvia as grandes companhias, né, os bancos, entre eles o FMI e o Banco Mundial, e alguns países, né, entreguistas, assim, seus governos, que eles iam anunciar a comoditização da água, ou seja, a água passaria a ter uma tabela internacional como é o petróleo. E foi naquele momento, né, que as ONGs, aqueles louquinhos que vinham para o Fórum Social Mundial, invadiram o palco, e quando o Candicis, que era o presidente do banco, foi falar, né, ele foi cercado, recebeu um bafão e tal, ele parou 5 minutos e diz: está encerrada a sessão, não se fala mais nesse tema. Vocês vejam, né, o que foi. Nós temos as fotos. Eu e o Hélio estávamos lá no plenário de quando foi feito isso, no plenário lá em Kyoto. E esse assunto, ele, né, deu uma revertida importante, porque havia um arrojo das empresas francesas, inglesas e algumas americanas, que eram de propriedade do Bush, para privatização, né, dos serviços em todo o mundo. E a gente conseguiu segurar isso também. Eu ainda tenho a memória que, em 2003, eu estive na Itália fazendo uma palestra para os prefeitos da região do Abruzzo. Tinha 60 prefeitos que estavam sendo pressionados ou convencidos a privatizar o serviço de saneamento. E quando eu expus o caso do DEMAI e tal, né, voltei e recebi uma carta dos 60 prefeitos dizendo que, graças aos dados do DEMAI, eles não iam mais privatizar, eles iam manter o sistema público, né? Vejam só quantas coisas, né, isso transbordou para a cultura, né, do mundo. Ainda é bom lembrar que no final de 2003, para aqueles que dizem que o DEMAI é inviável, que o DEMAI não tem recurso, em 2013 e 2004, né, o DEMAI pagou o 13º dos 27 mil funcionários da prefeitura. Evidente que eu disse para o prefeito, meu chefe, eu lhe empresto dinheiro, eu não dou dinheiro, né, Raul? Nós fizemos um contrato e o Verle, né, foi rigoroso, né? Ele recebeu, em janeiro e fevereiro ele devolveu todo o dinheiro, e nós ficamos, né, com a autonomia da autarquia saneada e administrada dentro daquilo que devia ser, e foi, né?
Sobre a questão das PPPs, né? Eu também me debati muito com esse tema. A PPP tem importância, tem validade? Eu penso que tem. Mas não no saneamento. Sabe por quê? Por que você precisa de PPP onde você tem tarifa certa, onde você tem cliente cativo e onde você tem monopólio do serviço? Só muita incompetência para, né, cair nessa. Ou má fé. Sabe por quê? Porque a gente arrecadava o que precisava. Em 2003, nosso setor de planejamento, né, nossa coordenação, fazendo todo o trabalho, todos os levantamentos, nós planejamos arrecadar 183 milhões, que era o que a gente precisava para o ano. Sabe quanto nós arrecadamos? 184. No ano seguinte, nós planejamos arrecadar 184. Sabe quanto arrecadamos? 184. Então, o DEMAI, no sistema, e é verdade, Petersen aqui foi na gestão dele, né, com o Ortiz, que organizou a tarifa. É uma das melhores, a melhor tarifa do mundo, porque ela faz justiça, ela é barata. Não é falar aqui da Corsan, mas se comparar com qualquer custo da Corsan, quem tem casa na praia, vai ver que a tarifa do DEMAI, somado à água e esgoto, é 50% da tarifa da Corsan. Claro, são sistemas diferentes, incomparáveis, mas os ganhos do DEMAI são extraordinários. Ninguém consegue fazer igual. Ah, podem dizer, não, mas aqui é tudo verticalizado, concentrado e facilitado e tal. Tudo bem, mas esse é um dado real. A tarifa do DEMAI custa 50%, né, se comparado às tarifas da Corsan. A questão também, é importante dizer, que estou concluindo, que o DEMAI foi a autarquia, o serviço público que mais antigo teve o serviço de cloração da água e foi o que mais durou, né? Foi o que mais perenizou. Inclusive, isso é um modelo, porque tem todo um estudo aí da questão da saúde bucal, da saúde pública. Eu falei o quê? Fluoração. Falou cloração. Cloração, desculpe, eu pensei uma coisa e falei outra. A fluoração da água, exato, a prevenção à cárie, né? Então, é apenas uma das coisas, como tantas, que são modelos, né, para aqui, para o Brasil e para fora do Brasil. Então, é uma questão também essa de saúde pública, né? Nós estendemos água para todas as vilas, a gente fez no programa do controle de perdas, inclusive a gente não cobrava que não desperdiçassem água, que já o ganho seria muito grande. Isso deu um extraordinário resultado, tanto financeiro, né, como de saúde pública e de controle de qualidade, de controle também de perdas. E, por último, aqui nós temos uma questão que é um diferencial. Em 2001, né, nós construímos uma proposta de emenda que foi aprovada por unanimidade, né, Dib? Lá na Câmara, por unanimidade, todos os votos, né, o artigo 225, que diz o seguinte: é vedada a concessão, a privatização, a delegação dos serviços, né, do DEMAI, só podendo ser eles exercidos por empresa ou órgão público. Então, isso eu penso que é um elemento de muita força, principalmente, né, como diz o nosso amigo Vicente Rauber, né, em tempos bicudos, essas, né, ações, essas atitudes poderão fazer e farão certamente a diferença por tudo que está sendo dito aqui. Obrigado e é um prazer revê-lo todos. Passamos agora... O que é Flávio? Não. O Damiani? Isso. Augusto Damiani. Boa tarde. Todos sabem, eu fiquei 1 ano, 2004, mas antes disso eu fui 3 anos assessor engenheiro de 2 prefeitos. Tá? Eu assessorava o prefeito a tomar decisões. Né? E a gente vê muito que talvez seja um problema de assessoramento, né? Mas não que não tenha. O que aconteceu, o que está acontecendo agora com a política de saneamento básico dessa cidade? O DMLU está destroçado dentro de uma Secretaria de Serviços. O DEP está destroçado em 2 pedaços, extinto praticamente. A SMAN sobreviveu por força de lei, mas a SMAN não tem uma reunião do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental desde outubro do ano passado.
né? Então, a política ambiental da cidade está congelada, né? Sobrou o baluarte da estrutura de saneamento do DEMAI. Aí o prefeito vai para a imprensa e diz que a prefeitura não tem capacidade de bancar os investimentos de 2 bilhões e 700 do DEMAI. A gente sabe que a prefeitura nunca bancou esse investimento, nem vai bancar. E que esses 2 bilhões, né, são 1 bilhão em água e 1 bilhão e 700 em esgoto. Mas não é um investimento para fazer hoje. É um investimento planejado em 20 anos, muito bem planejado pelo corpo técnico, né, que é público, está no site do DEMAI, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que dá todas as políticas da área de saneamento, e que muito desses 1 bilhão aí de água é prevendo o crescimento urbano e a troca de equipamentos, né, que vão se depreciando no período, né. Por isso não é um investimento para gastar hoje, é um investimento planejado. Se equivoca o nosso prefeito em usar um documento tão bem elaborado para fazer a crítica ao saneamento, para fazer a crítica ao corpo técnico do DEMAI e para fazer a crítica à própria instituição, né. A gente surpreende os autores desse documento e diz assim, um documento tão bem escrito é usado contra nós. Não, não é usado contra nós, ele é manipulado contra o DEMAI, né. Tá? Então, eu vou ser muito rápido, né, porque a história do DEMAI já está contada, né, mas esse movimento de resistência é fundamental, né, porque nós temos que fazer um movimento de resistência por toda essa história do DEMAI e para buscar recompor uma política de saneamento que vai além do DEMAI, que vai na parte do meio ambiente, que vai na parte do resíduo sólido, que vai na drenagem urbana. Tá? Então, isso é fundamental. O DEMAI tem que ser hoje, né, o nosso grande trabalho para manter esse departamento, né, que qualquer movimento de privatização gera custo para a população, gera desqualificação técnica, né, e isso é prejudicial para a cidade. Isso vai acabar fazendo que a cidade hoje, que até pouco tempo era um exemplo, né, como é, por exemplo, nosso orçamento participativo acabou, né, então nós éramos um exemplo de democracia e um exemplo de prestação de serviço de saneamento. Se não houver essa resistência do corpo técnico da cidade e das forças do saneamento e da engenharia engajada, logo vamos ter água, que vão ter que comprar água de bambona, que não tem muita qualidade, muitas vezes, né? Porque a nossa água do DEMAI, que a gente pode beber da torneira, pode ser que daqui a pouco a gente não possa beber. E ela vai custar 4, 5 vezes mais do que custa, né? Então, eu acho que é fundamental esse engajamento. É muito interessante a gente ver esse conjunto de ex-diretores de diferentes partidos unidos por uma causa, né, que é o DEMAI, que é o saneamento, né, que é garantir uma qualidade de água para a cidade e a universalização do esgoto, né. Então, basicamente, era isso, é dizer que eu, como colega de vocês, né, estou unido com vocês nessa batalha, né, e que seguramente todos aqui estamos. Muito obrigado. Obrigado, Damiani. Na sequência, então, Flávio Presser, que foi um dos que mais ficaram no departamento, né, em termos de tempo. E agora o presidente da Corsan. Que nós temos 4, né? Acho que só falamos em 3, também tem o Dieter. Então, dos 16 diretores aqui presentes, 4 dirigiram ou dirigem a Corsan. Flávio Presser. Ok. Primeiramente, meu agradecimento, né, pelo convite e poder estar aqui hoje, agregado aos demais ex-diretores do departamento. Enfim, todos colaboraram muito, né, para que o DEMAI fosse e é exitoso, né? E também dizer do reencontro que eu estou tendo aqui hoje, a oportunidade de reencontrar vários de vocês, né? Então, isso para mim é muito prazeroso e gratificante. A primeira questão que vou observar, entendeu, é exatamente aquilo que o Damiani acabou de dizer, né? Veja que nós estamos constituídos aqui na mesa, né, pessoas que têm uma pluralidade de representação muito grande, né? São vários partidos, mas não só partidos, as visões políticas, enfim, né? E estamos, obviamente, aqui congregados no sentido de fazer a defesa do departamento. E isso não se deve a uma outra razão para mim, que é de ordem filosófica e política, porque nós não negamos, seria inegável, inclusive, dizer, né, de que saneamento não é predominantemente de interesse público. E se saneamento é de interesse público, ele tem que ter gestão pública.
Não se pode, na realidade, colocar o privado sobre o público, né? Então, esta talvez seja o ilhós que nos une hoje aqui neste ato, nesta mesa, enfim. Bom, o interesse público ele é uma característica do saneamento pelas suas externalidades. E sobre isso, obviamente, não preciso tratar aqui com vocês. Primeiro, a questão de saúde, né, a repercussão do saneamento na saúde, ela é evidente, né, e mostra a importância, né, de se ter uma boa prestação desses serviços, né. A outra é a qualidade de vida, podia dizer aqui a sanidade ambiental, enfim, porque nós sabemos hoje, né, que é a ausência do tratamento do esgoto uma das causas mais graves, vamos dizer assim, de deterioração da qualidade dos nossos recursos hídricos, entre eles, 3, dentre os 10 piores, 3 estão na região metropolitana de Porto Alegre, que é o Gravataí, os Sinos e o Caí. Então, isso é uma questão reafirmada, né, e que faz com que todos nós, obviamente, queiramos manter que a administração e a gestão seja pública aqui na cidade, não só de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Mas poderia ser aventada hipóteses, entendeu, para a privatização de serviços, né? Caso, por exemplo, o departamento não tivesse uma capacitação técnica para exercer a prestação desse serviço. Eu quero dizer que, obviamente, isso é uma incongruência, porque o DEMAI é reconhecido, entendeu, como um formador de conhecimentos na área de saneamento. Não só pela sua idade, que vai fazer quase 60 anos agora, podemos dizer assim, né, mas porque realmente ele deixou contribuições muito importantes, né, quando o DEMAI, né, se constituiu num elemento que gerava know-how, entendeu, nesse setor. Portanto, por razões técnicas, obviamente, não deve sê-las, né. Vou dizer razões econômicas, posso então ser esta uma das razões de querer fazer uma privatização. Eu quero dizer que também essas estão completamente afastadas. Por que razão? Bom, primeiro porque Porto Alegre tem uma escala econômica que permite prestar esse serviço a custos muito baixos, a preços que são acessíveis a toda a população, que, aliás, é o princípio da área de saneamento, já que o preço, né, da tarifa ele não pode ser um impedimento ao acesso. Né? Por quê? Porque a água é vital à vida, ela é um direito de todos, né? Então, obviamente que tem que haver uma escala econômica na prestação de serviços de tal maneira que se possa prestá-lo, entendeu, a um custo que seja acessível a todos. Quero dizer que Porto Alegre, por ser capital, pelo ter uma concentração enorme, uma verticalização bastante significativa da cidade, né? Enfim, as cidades, na verdade, concentram pessoas, isso democratiza o acesso aos serviços, isso é um fator econômico importante. Portanto, né, até porque isso foi colocado aqui, que a tarifa do DEMAI, inclusive, é uma tarifa que está abaixo da própria tarifa da Corsã, isso se dá exatamente pela questão de que nós estamos tratando uma cidade concentrada. E sendo uma cidade concentrada, a tarifa pode ser praticada de uma forma diferenciada e a baixo preço. Portanto, por questões econômicas, também não o são. Segundo, impossibilidade de investimento. Bom, aqui talvez já esteja a repetir coisas aqui ditas, entendeu? A infraestrutura montada na cidade de Porto Alegre já é uma infraestrutura, se comparada com as demais cidades, bastante avantajada, porque está universalizado o serviço de água. E quer dizer que todos em Porto Alegre estejam em situação regular, estejam em situação irregular, até em situação de risco, eles são abastecidos. Quer dizer, a oferta de água que o DEMAI faz, entendeu? Talvez hoje supere, inclusive, a demanda. Pode ter até um resíduo para prever o crescimento da cidade. Então, não é exatamente pelo fato de você não ter investido. O DEMAI investiu, fez. E o que tem que ser feito pela frente, eu quero dizer que é a complementação para você universalizar os serviços. São 2 e poucos bilhões de reais, se são 20 anos. Eu quero dizer que a média dos investimentos que o DEMAI fez ao longo da sua trajetória são em números de hoje 150, 160 milhões de reais. Se nós formos fazer isso, podemos dizer até que vamos antecipar a meta dos 20 anos. Não precisa ser até lá. Desde que se mantenha
a capacidade de investimento do departamento. E aí eu quero dizer que, obviamente, importante é esse movimento contra a privatização, mas também nós temos que segurar que o departamento mantenha a sua autonomia de investir. Porque esta é uma das razões. Esta é uma das razões, talvez, entendeu? Pensando que o DEMAI hoje, as suas tarifas podem ser revertidas para outras coisas que não sejam a extensão dessa sua infraestrutura e a prestação do bom serviço, talvez essa seja uma das razões por trás da privatização. E a segunda questão que nós temos que ver é a governança do departamento. O departamento tem que ser bem gerenciado, como sempre foi, mas isso tem que ser assegurado. E eu quero dizer que nós temos no DEMAI uma iniciativa que eu acho das mais louváveis, e foi do Loureiro da Silva, não foi Tibi, que quando constituiu o departamento DEMAI, constituiu um conselho deliberativo, que tem 14 entidades da sociedade civil. Essa prática não existe em Brasil nenhum, nem na América Latina, que você tem uma autarquia, que ele é subordinada a um conselho composto majoritariamente por pessoas da sociedade civil, e não por próprios representantes do governo. Eu acho que essa autonomia do Conselho também deve ser defendida e assegurada para que o DEMAI possa permanecer público. Obviamente que podemos dizer aqui que muitas coisas hoje foram imputadas ao departamento que possam lhe trazer futuramente embaraço. Uma delas foi uma iniciativa que fez com que todo o pagamento da aposentadoria, que é feito pelo Previmpa, seja hoje sustentado pela companhia, na realidade, pela autarquia. Eu quero dizer que isso também pode ser uma questão revista, para que não falte o serviço a ser prestado à população de Porto Alegre. Então, eu vejo o seguinte, não há razões de privatização do DEMAI. Nenhuma delas se põe em pé. Entendeu? Talvez nós temos que aqui reafirmar alguns compromissos que o departamento teve com o passado, entendeu? Para que, na realidade, não ocorra lá na frente uma indisponibilidade não gerada pelo departamento, mas por uma política incorreta. Ok? Então é isso, desejo, entendeu, que o DEMAI tenha vida longa. Muito obrigado, Flávio Presser. Agora, o último dessa mesa, o mais novo também, ex-diretor, Antônio Elisandro. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui meus colegas da mesa e vários professores aqui, né? Para mim, especialmente. Com certeza, o que o DEMAI é hoje também é muito fruto daquilo que vocês contribuíram nessa história toda. Mas quero cumprimentar especialmente a cada um que estão aqui, dizer que eu fiz muitos amigos nesse período do DEMAI e nada é por acaso, né? A gente se encontra aqui, é um momento, né, de atenção, mas tenho certeza que vai reforçar no final desse episódio a importância, né, a essencialidade do DEMAI. Reafirmo tudo que foi dito aqui. O Presser falava do interesse público, eu quero reafirmar a essencialidade do DEMAI, naquilo que se fala, né, hoje da perspectiva do saneamento ambiental, né, das interfaces com toda essa questão da saúde pública. Então, tem coisas que são de princípio. Né? Eu creio que, com certeza, o prefeito Marquesan deveria buscar, nesse primeiro momento, conhecer primeiro o DEMAI, para depois propor alguma coisa, ouvindo aqueles que sabem efetivamente, que é a população, mas muito especialmente os servidores. Eu quero falar aqui algumas coisas a respeito, especificamente, do último período e dessa transição que leva ao atual governo, porque, com certeza, alguns elementos estão postos aí no debate que hoje permeia essa ideia da privatização, que eu, sinceramente, não esperava. E olha que aqui está falando alguém que também, nessa relação pendular entre Estado e mercado, e no capitalismo, em momentos de crise, a gente sabe que o mercado avança, né, sobre áreas do Estado. Eu não estou também entre aqueles que acham que todas as áreas não devam ser privatizadas. Não é uma questão ideológica, no meu ponto de vista. Para mim, pelo menos. Mas acho que o que está posto no governo é. Essa iniciativa me parece dessa forma, porque não há justificativas reafirmando tudo que foi dito. Mas o DEMAI não. Por essa questão que falamos aqui, da essencialidade da saúde pública, né, e especialmente também das questões sociais. Nós entregamos o DEMAI em 31 de dezembro de 2016, e eu fiquei, então, em 2015, 2016, aí, atendendo aos pedidos da linha histórica,
nós entregamos com 76 milhões em caixa. 76 milhões em caixa. Isso foi o que o DEMAI também investiu com recursos próprios o ano passado, em 2016, no ano de crise. Com recursos próprios, somar o BNDES, nós também nos aproximamos aí de 100 milhões. O Presser falou aquela média de 150, mas ele está aqui também com toda a memória do PISA, né? Que de fato nos elevou aí a médias de investimento de quase 18%, 20% da receita anual do departamento. Tem coisas que não são faladas, mas o PRODES, que é o Programa de Despoluição das Bacias Hidrográficas, que é gerenciado pela Agência Nacional das Águas, premiou o departamento que já acessa recursos a fundo perdido. A cada 3 meses, nós temos aí em torno de 3 milhões, né, que estão divididos em 12 parcelas, que vão totalizar quase 40 milhões nesses 3 anos de recurso a fundo perdido para o DEMAI investir em qualquer área, investimentos, como prêmio pelo desempenho da ET Serraria, que quem acompanha sabe de toda a atenção, o cuidado, a manutenção que precisa ter, mas é um canhão, né, me permita o termo, nessa área de tratamento de esgoto. A capacidade de 80%, ela chegou efetivamente em 2015 e 2016, superando 60% de tratamento efetivo. Inclusive chegou a ser maior esse volume de tratamento em 2015. A gente sabe das relações entre esgoto pluvial e esgoto sanitário, historicamente, da nossa cidade, mas são números, né, que mostram toda uma evolução. Aqui alguém falou de quando saiu em 30 anos de 2%, mas em 2013, né, nós ainda estávamos com 18%, fomos para 33% em 2014 e passando em 2015 e 2016 da casa de 60% de tratamento efetivo do volume de esgoto produzido nessa cidade. E a ANA está premiando. Então, são recursos disponíveis para o departamento. Quer dizer, então, ficou no caixa do departamento aí algo na casa, né, de mais de 110, 114 milhões para investimentos. Porque o DEMAI, de fato, por uma situação econômica também grave, a crise da prefeitura, assim como aqui o Todeschini relatou lá do passado, nós também, de fato, e está aqui o Eroni, né, que foi secretário da Fazenda até o último momento do governo passado, né, nós liquidamos, sim, 3 contratos do PISA no ano passado. Nós reduzimos a dívida do DEMAI de 223 milhões para 83 milhões. E o DEMAI pagava juros e correção na casa de 11%. A realidade da centralizada, né, que recebeu a liquidação desses contratos em parcela única, é uma realidade. E a gente sabe, né, Ironi, de todas as dificuldades, mas da superação que se fez também nesse período. Mas esse negócio não foi ruim para o DEMAI, porque ele foi analisado tecnicamente. E nós deixamos de pagar esse juro por 32 anos, que são a maioria dos contratos feitos pelo PISA. Então, nós temos sim que falar a verdade e desconstruir discursos que estão sendo feitos aí com intenções que a gente sabe as quais. Nós consolidamos, de fato, o PMSB em 2015, que era um acúmulo já, né, dos PDAs, os PDEs, o Plano Diretor de Drenagem Urbana, o Plano de Resíduos Sólidos, e congregamos isso na perspectiva do saneamento, como é a Lei 11.445, como ela prevê. E essa é a referência que o atual prefeito usa, né? Ele que tem toda uma simpatia pela iniciativa privada, e nós não somos contras a isso, mas ele está fazendo referência a um plano que foi construído na casa, pelos melhores técnicos, mas não vai conversar com esses técnicos que elaboraram o plano, porque na mesma linha da governança que o Presser falou, exaltando aqui o Conselho Deliberativo, eu vou falar do Conselho de Saneamento, que nós também instalamos em 2015, quando consolidamos o PMSB para ser o guardião do plano, para discutir com a gestão do DEMAI, para discutir com a prefeitura o cronograma e a capacidade do DEMAI de realizar esses investimentos, que é plena. Pois aqui está o Paulo, que é o conselheiro, que é um dos conselheiros, não sei se ainda está aí, não teve nenhuma reunião do Conselho de Saneamento em 2017, e aí vem esse tipo de proposta. O prefeito usa muito as redes sociais, mas deveria saber que a conversa tem que ser de 2 vias. O DEMAI tem arrecadado aí na casa de 50 milhões por mês, quase. Nós aqui, eu vejo foi o Todeschini, falou de as metas ali, 180 milhões, nós estamos falando que há 12, 15 anos atrás, né?
Quer dizer, hoje nós estamos chegando a quase 600 milhões de arrecadação. Eu creio que o DEMAI chega logo, porque nós já estamos chegando a 50 milhões mês, né? 48 milhões a média desse ano. Então, o DEMAI tem todas as condições de atingir. Por exemplo, ano passado foi 13% de investimento só de recursos próprios. Eu não trouxe aqui nem os do BNDES, né, já que os do PISA estão todos concluídos a execução. Então, o DEMAI ele chega tranquilamente a 1,5, 1,7 bilhões só com recursos próprios nesses 20 anos que está detalhado o Plano Municipal de Saneamento. Mas o DEMAI tem um estoque de dívidas de quase R$1 bilhão que precisa saber trabalhar essa dívida. Antes de privatizar, nós temos que resolver os problemas de casa. E tem uma série de iniciativas em andamento nesse departamento, da área jurídica, né, de investir, inclusive, no mercado, na área que o prefeito gosta de trabalhar com esse estoque. Não vou nem falar da questão dos financiamentos, foram mais de 500 milhões no PISA, e o DEMAI tem toda essa capacidade de executar e de tomar empréstimos. Eu também acho que nas áreas complementares, como vinha sendo gestado, na área dos lodos, até mesmo em em momentos de construção, nós podemos ter parcerias com a iniciativa privada que injetem recursos, né, na demanda de investimentos. Mas não operar, distribuir e cobrar especialmente. Nós não podemos entregar os serviços de água e esgoto para a iniciativa privada. E esse comando tem que ser do DEMAI com controle social, como tem sido. A revisão tarifária, aqui muito se falou da tarifa, da modicidade da tarifa, pois se o prefeito propusesse uma revisão tarifária no DEMAI, eu seria por coerência, tudo que vi dentro do departamento nesses últimos 2 anos, que apoiaria, pois eu acho que era necessário, eu acho que é necessário. Tá, o DEMAI reajusta sua tarifa há muito tempo, acho que desde o Todeschini, que fez a última revisão tarifária, foi no teu período, né, Todeschini, teve uma revisão tarifária, não só aquele reajuste anual, né? Mas pela lei, o reajuste anual é IGPM apenas. E isso muitas vezes desatualiza a tarifa, porque os custos, especialmente na área de investimento, são muito maiores à correção. Então, tem propostas, tem estudos de revisão tarifária que estão prontos para colocar uma cesta de indicadores para considerar, né, a questão de cada área de necessidades das despesas do DEMAI, né, compondo indicadores que possam atualizar. E eu não sou a favor de mexer na tarifa social, como está lá proposta na revisão tarifária. Essa tem que ser preservada porque isso é uma questão de honra que caracteriza e que orgulha o DEMAI. Mas o DEMAI pode rever, sim, sua tarifa, né? E eu tenho que encerrar. Mas, desculpe a emoção, nós temos a questão do extremo sul, da Lomba do Pinheiro, né? A gente sabe, sim, que isso é um ponto de atenção no departamento. Está aqui o Flávio, que eu estava vendo lá no fundo, não vejo mais, né? Mas que sempre nos trazia essa questão. O projeto Ponta do Arado está pronto. Ele já começou a ser investido, a adutora do Belém Novo, a Restinga, para duplicar o sistema, para eliminar lá o sistema de bombeamento a diesel, já é do projeto, já é um dos 12 projetos do conjunto do Ponta do Arado, que foi começado a investir com recursos próprios do departamento. Tem que dar continuidade a isso. Enfim, eu quero dizer, amigos, as áreas sociais, enfim, o esgoto. Olha aqui, no Guaíba, os técnicos aqui sabem da área de tratamento. Desde que entrou em operação a Serraria, a redução da demanda bioquímica de oxigênio, desde o Belém Novo até o gasômetro, onde pega toda a área da Serraria, já é totalmente perceptível. Claro que tem a região metropolitana, mas o DEMAI já consegue mostrar a partir do seu trabalho resultados no Guaíba e tem como comprovar isso tecnicamente, cientificamente. Então, amigos, eu não vou me delongar, mas quero dizer que sou parceiro. Acredito que isso não tem condição de passar na Câmara. É uma votação qualificada, precisa de 2/3 dos vereadores, mas nós precisamos estar vigilantes. Eu vou estar lá até o dia, nessa luta. Acho que nós, pelo que a gente viu no caso da alíquota do Previmpa, eu acho que é bom não ocupar o plenário, mas nós temos que estar lá lotando o primeiro e o segundo andar da Câmara, só o DEMAI tem condição de fazer isso. E mais, pessoal, todos aqui foram importantes para o DEMAI, mas não tem ninguém mais importante que contribuiu para um sistema de gestão que, inclusive, passa gestor, entra novos gestores, e o DEMAI continua com esse padrão de qualidade. Portanto, são vocês, os servidores, da onde devem emanar as ações,
né, toda essa iniciativa que eu sei que vocês estão tomando, junto com o sindicato, né, Alexandre? E nós estaremos juntos, porque o DEMAI chegou até aqui muito por vocês, e vai continuar, porque eu tenho certeza que vocês já estão fazendo o papel, né, que cabe a esse momento, né, de defesa de resistência do DEMAI, nós estaremos juntos. Eu acredito, mas vamos ser vigilantes. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Elisandro. Não tem como passar pelo DEMAI e não se apaixonar por esse assunto, né? Antes de passar para a imprensa, a Nancy, que nos acolhe aqui como diretora do SENGE, vai dar uma palavrinha, já foi presidente da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, mas eu faço um resumo até para a imprensa. Esse ato, como se já destacou aqui, é suprapartidário, nós somos, acho, 4 ou 5 partidos aqui. É uma visão técnica que nós estamos colocando. Não há razão nem econômica, nem financeira, para que o prefeito encaminhe esse projeto para a Câmara de Vereadores. O prefeito João Dib aqui, quando alguém disse, mesmo que houvesse a possibilidade de se aplicar 2 bilhões, 700 milhões, isso é para 20 anos. Mesmo que se tivesse esse dinheiro, não teria como implementar na cidade em um tempo curto, a cidade viraria um inferno. É preciso até conhecer um pouquinho isso. A cidade viraria um inferno total de tanta obra, de tanto buraco, tanto desvio, enfim, impossível isso de fazer, né? Então, eu acho que eu resumo todo mundo pedindo, através da imprensa, que o prefeito Nelson Marquesan Júnior retire esse projeto da Câmara de Vereadores. É o melhor para a cidade. E se houver concordância dos outros colegas, nós vamos, acho que assinado pelo prefeito João Dib, por mim, por todos, afinal, pedir uma audiência com o seu prefeito, para colocar tudo isso que nós colocamos e, de alguma forma, também chegar na Câmara de Vereadores, ver uma possibilidade de que ocupemos a tribuna popular ou até a reunião com as lideranças, para que a gente também, em conjunto, né, coloque tudo isso que nós dissemos. Não dá para algo que está andando bem, seja, de repente, tolhido e vá para uma aventura, como todo o levantamento da ONU já citado está mostrando. Então, agradeço a presença de todos, já passo para a Nancy e depois ficaremos à disposição da imprensa, caso haja alguma pergunta a ser feita. Muito rapidamente, mas eu não posso me furtar, enquanto diretora do sindicato, em nome do nosso presidente, que não está no Rio Grande do Sul, de dizer que somos absolutamente solidários, né, com esse movimento, contra qualquer tentativa de privatização, e também me sinto relativamente à vontade, porque a minha vida profissional, não diretamente no DEMAI ou na Corsã, foi vinculada ao saneamento. O meu primeiro estágio foi no SESB, sob a direção da doutora Alfa. E desde lá, como disse o Guilherme, a gente acaba se apaixonando, e acompanhei, já fui do Conselho Deliberativo do DEMAI, e lamentamos, estamos aí, enquanto sindicato, acompanhando tudo que está acontecendo, e sequer o Conselho Deliberativo do DEMAI consegue ser ouvido. Tá? Estive com vários representantes recentemente, fizeram um documento que não consegue sequer ser levado adiante. Então, isso é extremamente grave. Quanto à qualidade do DEMAI, a gente não tem dúvida, e a sua capacidade, não temos dúvida. O sindicato tem uma postura bastante clara em função da manutenção, não só manutenção, como fortalecimento dos serviços públicos, especialmente aqueles como o saneamento básico, que tem uma relação direta com a saúde pública. Então, faço questão de colocar isso, né, de reforçar que estaremos juntos na Câmara de Vereadores. Acho que o trabalho com os vereadores é importante. E, nesse sentido, nós agradecemos como exemplo, não só na área do saneamento, mas o exemplo que os funcionários do DEMAI estão dando de se manterem unidos, de serem suprapartidários, como a gente viu essa mesa aqui, dando um exemplo de mobilização, coisa que, infelizmente, nós não estamos mais vendo nesse país e nesse Estado. Então, um exemplo que deve ser mantido. Parabenizo a todos, estamos juntos nessa luta. Muito obrigado, Nancy. Houve uma solicitação, eu acho importante que
alguém do DEMAI se manifeste, ou um pedido do Poécio, do procurador, e a gente passa a palavra, pedindo que seja em torno dos 3 minutos, Poécio, e para depois, até pela adiantada da hora também, mas é importante que o corpo funcional se manifeste. A minha explanação é rápida, apenas no sentido, hoje eu atuo na PGM, mas eu entrei em 97 no DEMAI, né? E vendo todos os ex-diretores falar, o Elisandro falou a questão ideológica da privatização, o Presser falou da questão de investimentos, tá? Mas tudo isso não vai bastar com retirada de projetos de lei, porque ideologicamente existem várias formas de tu atingir teu objetivo relativamente à privatização. E uma delas, e a principal delas, que hoje nós estamos enfrentando, é a questão do sucateamento do DEMAI. Né? Eu já tive... ou seja, o prefeito retira hoje o projeto de lei da Câmara, daqui a 2 anos, com as 800 pessoas que estão previstas de sair em 2 anos, vão ver, vocês viram, o DEMAI não tem condições. Esse discurso vai ser fácil implementar ali na frente. Então, o que eu digo hoje, não basta a retirada de projeto de lei da Câmara para tornar ele público. O que mantém ele público é a sua eficiência. E para ele ser eficiente, ele tem que ser estruturado. Como o Prestes disse, tem que ser tua autogestão, sem a intervenção de uma administração que não é técnica. A administração do DEMAI tem que ser técnica, para ele continuar prestando esse bom serviço que hoje ele está prestando. Então era isso que eu tinha. Muito bem. Bem menos que os 3 minutos. E só lembrando, último lembrando, quando eu ainda estava na gestão do Presser, eu lembro que a área de recursos humanos implementava a questão da rotação de chefias. Quando saía um, tinha uma lista de pessoas aptas a substituí-lo. Pessoas com 10, 9, 12 anos de serviço. Hoje a rotação de serviço está com 2, no máximo 3 anos. Pessoas que entraram no último curso estão assumindo postos chaves. Por quê? Porque o pessoal antigo, todos foi embora por aposentadoria, por outras questões, e hoje então nós temos uma rotação de chefias na margem de 2 anos de pessoas com 2 anos. Isso, se a gente não começar, ainda há tempo de recompor isso, brevemente vai ser implementado, viu? O DEMAI não tem condições de se manter. Obrigado, então. Abrimos para a imprensa e quero agradecer também o Silvio, que é aqui da comunicação do SENGE, que foi que nos deu todo o apoio necessário para a convocação. Boa tarde, eu sou a Bruna, do Jornal 0 Hora. Eu fiquei só com uma dúvida em relação ao próximo passo. A partir daqui, hoje, vocês chegaram a mencionar a possibilidade de pedir uma audiência com o prefeito. O que vai ser feito a partir daqui hoje? Vai ser pedida audiência com o prefeito? Vai ser feito algum trabalho com os vereadores para que esse projeto não passe na Câmara? Como é que vai ser a próxima movimentação de vocês? Falar? Vê que nós não temos uma organização assim, não é uma associação dos ex-diretores. Então, a gente conversou e hoje é o primeiro movimento, mas ficou essa ideia, de fato, né? Quer dizer, a gente já pede ao prefeito que retire, mas, de qualquer maneira, nós vamos pedir para conversar com ele, né? É a autoridade maior no município e, portanto, nós achamos que temos história acumulado, cada um colocou alguns tijolos lá no departamento, junto com o corpo funcional, que é permanente, e então achamos que temos o que dizer para ele, né? E vamos pedir essa audiência. Na Câmara, temos que conversar, porque tem algumas alternativas, que é usar a tribuna popular, que sempre acontece numa sessão, teremos que ver quem fala, ou pedir para reunir com as lideranças, enfim, mas queremos estar contribuindo, né, para que esta aventura do prefeito Marquesan não venha a acontecer. Alô. A minha pergunta era mais, acho que, para o último diretor, já que o prefeito Marquesan alega que o DEMAI, a prefeitura, o governo teria tirado um recurso do DEMAI para pagar o funcionalismo. E teria gerado uma dívida até 2032. Mas aí já aproveito o enganche para dizer que acho que não foi uma atitude isolada, isso já aconteceu num outro governo, que o senhor falou que teve empréstimo com o prefeito Verli,
E também me parece... Isso. Daí eu queria que explicasse como é que funcionava isso. E já me parece o seguinte, que a capacidade de investimento do DEMAI nunca foi um problema, né? Mesmo tendo algumas dívidas, empréstimos e coisas. Aí eu queria uma explicação também meio que geral nesse sentido. Só para te esclarecer, a época deu uma crise muito grande na administração centralizada, né, pela conjuntura e tal, e aí a prefeitura precisou do recurso para pagar o 13º. Obviamente, né, a prefeitura integrava a holding, e nós discutimos isso, né, com transparência total no Conselho Deliberativo. Foi aprovada, mas foi feito mediante um contrato, com empréstimo, né, de ida e de retorno. E isso foi efetivado, né? E assim se manteve a autonomia, né, prevista em lei da autarquia, porque o DEMAI tinha pelo menos autonomia administrativa, financeira e comercial. Tá? Agora, sobre a questão da arrecadação, importante ainda. Quando eu era gestor, quando nós fizemos a tarifa, nós tínhamos um preço calculado por um sistema que nós contratamos através de uma consultoria da URGS e da Unicinos da matéria de custos, da cadeira de custos, assessoria do professor Rolando, do Dalvio, de uma equipe que fez o novo preço da água. E isso podia ser recalculado todo ano. E eu lembro que nós botamos lá 10 centavos por metro cúbico de água e esgoto, né, para financiar os investimentos. E o Presser foi na Câmara e ele confirmou isso. Nos 10 anos de vigência daquela tarifa foram arrecadados 300 milhões, que era para estar à parte só para investimento. Só com isso. 10 centavos, né, por metro cúbico de água e esgoto. Vejam só o significado. Isso a valores de 2002, 2003, coisa assim. Eu não peguei a pergunta, eu estava falando ali com a imprensa, mas foi a respeito de como é que foi a destinação do recurso que a gente liquidou por meio dos contratos do PISA, né? Não, o prefeito falou Sim. que o antigo governo teria pegado um recurso do DEMAI para pagar o funcionalismo público. Uma dívida até 2032, e por isso não teria investimento, não teria dinheiro para investimento. Isso aí, o prefeito falou. Veja, sim, é mais ou menos isso que tem sido falado. E aí vamos, né, aos fatos, né? O DEMAI, como eu disse antes aqui, ele liquidou antecipadamente. Veja só, quando foi realizado o PISA, naquele momento grandioso do DEMAI ali, liderado pelo Presser, né, mas iniciado lá no passado, né? No Arnaldo. Tudo é uma continuidade. Isso mostra aquilo que a gente dizia da continuidade da gestão no DEMAI. O DEMAI fez vários contratos, eu não me lembro quantos de financiamento, mas só que o financiamento ele funciona da seguinte forma: são recursos do BID, da Caixa Econômica Federal, quer dizer, o município toma o financiamento, ele é o tomador, e o DEMAI é o executor. Então, quem, em primeira instância, tem que pagar os recursos diretamente para os agentes financeiros é a administração centralizada, a prefeitura, que não realiza investimentos no DEMAI. Quem realiza os investimentos no DEMAI é o próprio DEMAI. O DEMAI executa, como executou o PISA, concluiu todos os contratos, né, e esse recurso ele é pago mensalmente da centralizada, da prefeitura, para os agentes financeiros. O DEMAI fez um contrato, assim como o Todeschini relatou aqui alguma situação semelhante no passado, com a prefeitura, porque são 2 CNPJs, são 2 administrações, o DEMAI é da administração descentralizada, indireta. Então, ele fez um contrato com o município de como que pagaria esses recursos que foram tomados para o PISA. E nesse contrato previa que ele podia pagar mensalmente, como a prefeitura deve pagar, né, para os agentes, ou poderia liquidar esses contratos em uma única parcela. Pois bem, o que nós fizemos o ano passado foi a liquidação de 3 contratos, num total de 140 milhões. O DEMAI deixou de pagar por 32 anos um juro e correção na casa de 11% com esse negócio. Então, não é negócio ruim para o DEMAI. Nós diminuímos em mais de 60% a dívida do DEMAI. Agora, bueno, o DEMAI administra o DEMAI.
embora sigam a orientação política da centralizada na medida em que o diretor-geral é nomeado pelo prefeito e escolhido pelo prefeito. Mas a administração da centralizada é separada. A centralizada terá que continuar pagando, sim, esses financiamentos, né? E eu não sei exatamente dos detalhes. Ela também pode propor uma liquidação para o banco, enfim, para o BID, para a Caixa, né? Mas esses detalhes, sinceramente, eu não sei, até creio que não. Né? Mas veja que, para o demais, isso não foi mau negócio. E a prefeitura, em função da sua maior ou menor dificuldade, que também o gestor foi eleito para achar soluções, né? E foi dito isso na campanha, né, que elas seriam mais fáceis do que parecem, a prefeitura nunca fez e não faz investimento nas demandas do DEMAI. Portanto, o DEMAI está saudável, diminuiu muito a sua dívida, de 220 milhões para 80 milhões, para serem pagos em 80 anos, e talvez um novo gestor, em algum momento, possa, inclusive, querer liquidar um desses 2 contratos, me parece, que restam, né, nesse total de 80 milhões. Ok? Eu lembro que alguns anos, Carlos Jornal do Comércio, alguns anos atrás a água em Uruguaiana foi privatizada, que a Odebrecht assumiu a água em Uruguaiana, tanto que até numa das últimas delações listaram praticamente metade da Câmara de Uruguaiana por conta de doações ou algo assim. O que eu queria saber é, vendo a questão do pacote do Marquesan em relação ao DEMAI, tem alguma medida que possa ser tomada judicialmente para impedir o prosseguimento desse pacote? Como foi tentado em Uruguaiana na época, que acabou não se conseguindo por conta da Corsã, mas não sei a respeito de privatização do sistema de água, mas talvez de demissão de funcionários ou coisa assim, algo que possa ser feito na justiça. Não. Bom, são duas realidades muito distintas, né? Mas veja só, pela lei de saneamento, que é 11.445, a titularidade é do município, ok? No caso de Uruguaiana, havia finalizado o contrato com a Corsã, ok? Portanto, não tinha mais um contrato para prestação de serviço, ele estava vencido, e o prefeito tomou, então, a iniciativa de ele fazer a privatização, razão pela qual não teve guarida judicial, ok? Não tinha contrato, então não havia rompimento de contrato. O questionamento que tem com a Uruguaiana, entendeu, é sobre a indenização que a cidade tem que dar, entendeu, à companhia. Parte dessa indenização, 30 milhões de reais, foi paga pela empresa que ganhou a licitação, que à época era a Odebrecht, pagou a prefeitura, porque isso havia uma previsão no edital, só que a prefeitura nunca pagou a Corsã, entendeu? Então ele ficou com o valor da indenização que a nossa companhia, enfim, a Corsã, tinha crédito. Em relação à prefeitura, eu acho que o litígio não é um litígio judicial. Acho que a questão é uma questão política que se coloca, e principalmente de respeito à cidade. Sim, Porto Alegre. É o respeito à cidade. O que nós estamos fazendo aqui não é simplesmente defender a A ou B, é dizer o seguinte: olha aqui, o DEMAI sempre prestou e prestará e continuará prestando bons serviços para a sociedade. Razão pela qual privatizar, se não existe razão. Entendeu? É isto. Querer levar isso para uma questão meramente jurídica, eu acho que é apequená-la, é reduzi-la. Só quero dar uma contribuiçãozinha aqui. Em primeiro lugar, é o seguinte, vou lembrar o que disse o Dieter aqui. O Dieter disse uma coisa muito importante. O Dieter falou que, analisando o problema, por exemplo, vamos primeiro não tornar uma PPP ou entregar para uma empresa, mas, no caso do DEMAI sair desse autarquia para ser uma empresa, né, o Dieter fez referência a isso, que tem aspectos com relação a impostos. Então, eu acho que um elemento que os vereadores, lamentavelmente, foram embora, o ex-prefeito e os vereadores, no sentido de elevarem para a discussão na Câmara, é de que nós vivemos, lá em Novo Hamburgo, se criou, olha bem, agora a tua pergunta é um caso semelhante, só que lá em Novo Hamburgo, quando nós criamos a Companhia de Água, nós criamos uma companhia, não, criamos uma companhia.
tinha, como o Prestes está contando aí, comparando com Uruguaiana, Uruguaiana tinha vencido o contrato com a Corsan, lá também tinha vencido o contrato com a Corsan em Novo Hamburgo. Só que lá a comunidade e Câmara de Vereadores decidiu que deveria ser uma empresa e não uma autarquia que nem o DEMAI. Aí eu criei a companhia, eu criei a Comusa como uma empresa. Então era uma empresa. Eu, inclusive, era sócio da empresa. Juntamos lá um grupo lá e, na verdade, só para formalizar a empresa, éramos sócios da empresa. Mas era da prefeitura, era uma empresa. Né? Bom, começamos a operar. E nós, durante a operação, nos anos que se tocou na Comusa, nós começamos a analisar, viu? Aí vem o que eu queria falar do que disse o Dieter aqui. Nós começamos a analisar o seguinte: se nós não fôssemos empresa e fôssemos uma autarquia que nem o DEMAI, quanto nós reduziríamos de impostos? Fizesse referência a isso, né? Quanto nós reduziríamos de impostos? E chegamos à conclusão que era um grande negócio. Olha bem, lá era um grande negócio para o município tornar uma autarquia. E, na verdade, aí levamos à Câmara de Vereadores e propusemos em Novo Hamburgo, hoje, a Companhia de Água é uma autarquia. Então, para os vereadores que vão ter que nos defender, se é que esse assunto vai ter que ser discutido bastante na Câmara, é bom eles terem esses elementos para mostrar que lá, para reduzir custos, nós transformamos uma autarquia que nem o DEMAI. Tá? Então, esse é um ponto tremendamente positivo, né? Certo? Então, acho que a discussão... e eu pedi ao que está com o Barbosa, que está conduzindo a reunião, eu pensei que nós íamos sair daqui com um papelzinho, né, escrevendo, olha, vamos tomar por base isso. Eu acho, gente, eu não sou simpatizante do prefeito, mas eu acho, eu fiz muitos trabalhos e conseguimos recursos em outras áreas que eu tive com o pai dele. Então, com o pai, o Nelson Marquesan, eu teria negociação, acho que teria um diálogo com ele. Acho meio difícil, ele é meio difícil porque, possivelmente, o pessoal que ele é novo e o pessoal que assessora ele realmente não está dando aquela coisa. Então, acho fundamental uma conversa com ele. Ele não é uma conversa, vamos francamente, se pegar os 10, eu vou junto, vamos os 10 lá dizer, deixa de lado essa história do DEMAI, trata o resto, o DEMAI deixa que o DEMAI em si vai tentar resolver. Então, essa é a contribuição que eu queria dar e reforçar. Acho que nós devíamos sair com isto, a reunião. Alguém cobrou aqui se nós iríamos. Eu acho que teria, viu, quanto antes com ele, para não botarem na cabeça dele. Começam outras pessoas a dizerem coisas para ele e acaba que ele toma uma posição e aí eu vi que com ele é difícil ele voltar atrás. Só uma questão, assim, até para a imprensa, né? O senhor prefeito tem ido à televisão e outros meios dizendo que ele não está privatizando. Porque não existe a palavra privatização, eu tive o cuidado de ler todo o projeto, então acho que isso é importante que fique claro, mas tem ali umas palavrinhas, tipo contratualização, né, permitindo concessão, contratualização. Eu acho que é interessante a gente esclarecer, porque, de repente, pega até a população que vai... Não está escrito, não está escrito, mas é isso que é o objeto. E a outra questão aí, pedindo aos ex-diretores, além de todo esse histórico, eu acho que o depoimento aqui do representante do DEMAI é fundamental. Não é só a retirada do projeto de lei. O DEMAI tem que ser fortalecido, porque daqui a pouco... Na esteira do pronunciamento da L e do representante do DEMAI, que aqui falou, eu quero fazer duas observações. A palavra privatização é um tanto exagerada e improvável pela própria natureza do DEMAI. Por quê? Para privatizar tem que indenizar. O DEMAI tem um patrimônio incalculável. Duvido que não haveria aí coisas misteriosas ocorrendo. Só para dar um exemplo, a hidráulica do Moinhos de Vento se situa num terreno de 6 hectares no Moinhos de Vento, propriedade do DEMAI. O que vale isto, 6 hectares no Moinhos de Vento, mais o equipamento, mais a hidráulica do Menino Deus. 6 mil quilômetros de rede. 6 mil quilômetros de rede. Aproximadamente 6 mil quilômetros de rede de água. Esgoto, né? Mais esgoto 2 mil. Né?
Não, 4 mil já desatualizados. 4 é de água e mais Dois esgotos. São 6 mil no total de rede em Porto Alegre. E não é só isso. Aí vem a manifestação do representante dos funcionários do DEMAI. O sucateamento, não só do DEMAI, de todo o serviço público. Não se faz mais concurso público, não se preenche vagas. Isso tudo que disse o Guilherme, ou disse o Presser, que tinha uma sucessão de gente na linha sucessória nas diversas funções do DEMAI. O DEMAI tinha história, tinha um assunto a tratar no DEMAI, sabia a quem ia se dirigir para resolver esse assunto. Tinha essa história. Hoje estão só fardos em comissões, recebendo bons salários dentro de, não só do DEMAI, de diversos órgãos públicos, e se destruindo a história do órgão. Não há mais essa sucessão natural de pessoas capacitadas para exercer determinadas funções. Estão sucateando por esse aspecto. Não renova os servidores que vão sendo aposentados, que vão saindo. Essa história precisa ser conservada, precisa ser mantida. E aí tem que mudar a linha administrativa não só do município, a linha administrativa política do Estado, do município. Tem que valorizar o servidor público, tem que trazer a história do passado do órgão, cujo patrimônio foi formado a partir do esforço desses servidores para o presente. Nós não podemos ter um corpo técnico desatualizado. Isso é o que está se fazendo indiretamente, ele argumentou muito bem, para tentar motivar a privatização. Desqualifica o corpo técnico, desqualifica o servidor público, desqualifica em geral o serviço público. E aí o grande risco de repente, a população começar os serviços prestados não são bons, perderam qualidade. Não perderão qualidade se for mantida o servidor sempre atualizado tecnicamente e também presencialmente à medida que ele se aposenta por outros que vão assumir essa função. É isso, senhores. A gente agradece. Agradece, sim. Não, eu penso em estratégias. Certa feita, numa conversa que eu tive com uma pessoa em Brasília, argumentando pró e contra a privatização do serviço de saneamento, que dizem que não existe, né? Mas a parceria público-privada, a pessoa me relatou que isso é muito fácil, muda-se as leis. Fazer quando se pretende, e se tem maioria numa casa, empreender um projeto, por exemplo, que seja um projeto de parceria público-privada ou de privatização de serviços de saneamento. Então, eu acho que, primeiramente, nós deveríamos, como força suprapartidária, né, em defesa do DEMAI público de qualidade, argumentar junto às bancadas, junto aos representantes, aos interlocutores eleitos pelo povo aqui em Porto Alegre, procurar convencê-los de que não é por aí. Vamos parar. Vamos, ao invés de nós estarmos discutindo a entrega de um patrimônio público, vamos discutir o resgate e o fortalecimento desse poder público. Então, essa seria uma primeira proposta, né, de nós objetivarmos lá onde é que as leis se mudam ou onde se fazem as leis. Né? Porque a gente não sabe como são feitas as salsichas. As leis, às vezes, também não se sabe como é que são feitas. Né? Então, eu creio que esse é o centro. Né? A partir daí, o prefeito vai se convencer que, com qualidade, nós vamos fazer muito mais do que ele espera do DEMAI hoje, através da entrega ao setor privado. Integrando as áreas de saneamento básico, a questão do meio ambiente. É uma pena a gente ver um tema, um ícone da cidade, a questão Lutzenberger, que eu diga, né?
uma questão ambiental, do saneamento, pioneiro e liderança sendo colocada à margem, né, à margem de uma, digamos, questão que diz respeito aos direitos da população. Eu acho que nós, no âmbito da universidade, apesar de nos dizerem que a universidade não pode discutir política, né, nós estamos discutindo direitos. Nós vamos organizar um evento internacional para debater. Então, nós fazemos parte de uma rede nacional de especialistas na área do saneamento. Já várias pessoas se prontificaram a vir a Porto Alegre, a contribuir com o debate para mostrar que existem várias formas de fazer saneamento e a melhor delas é, sem dúvida, a partir da gestão pública de qualidade com a participação da sociedade. Afinal, ela paga, para ela que a gente presta um serviço. Eu acho que dentro dessa lógica que a gente deveria organizar os nossos movimentos. Perfeito. Isso aí, concordamos. Senhores, então, agradecemos muito a presença de todos os colegas, ex-diretores. Foi uma satisfação imensa reencontrá-los. Agradecer à imprensa pela presença, a todos os servidores, lideranças todas aí do Simpa também, né? A Nancy, de novo, por nos receber aqui na Casa do Sindicato dos Engenheiros, que tem sido muito ativo, né, em todas as questões da sociedade. E vamos ver exatamente na sequência. Vamos procurar o prefeito e vamos procurar lideranças na Câmara de Vereadores. Obrigado, estamos juntos. Lembro que já estamos convidados também para um abraço ao DEMAI no dia 17. Né? Qual a hora lá? Estamos organizando, dia 17, um abraço ao DEMAI. Nós estamos chamando... Na 24? Na 24 de outubro, vai ser meio-dia. Ok. Estamos chamando todos os ex-prefeitos que toparem participar, todos os ex-diretores, e vamos convidar também a sociedade, os sindicatos, entidades, para fazer um grande abraço em defesa do DEMAI.